nós estamos em plena transição de uma sociedade hierárquica e de massa para uma sociedade em rede. O que isso significa para as empresas? Essa é a grande questão. Quando eu falo redes, eu não estou falando do Orkut, do Facebook e do Twitter. Eu estou falando de um padrão de organização entre as pessoas. Pessoas conectadas com pessoas formam redes. Quer dizer que existe rede desde que existe a sociedade humana. A grande questão que as empresas sempre nos colocam é a seguinte: eu quero ser uma empresa de sucesso nesse novo mundo digital. Porque as pessoas entendem que o novo mundo é o mundo digital. E o que nós respondemos sempre é o seguinte: não é no mundo digital, é no mundo social. Quem está virando rede é a sociedade. O digital é um aspecto dessa mudança. Não está acontecendo no mundo digital. Vamos falar a verdade, não existe o mundo digital. O mundo humano é um mundo humano social. Você tem tecnologias, você pode criar simulacros desse mundo, você pode fazer simulações, você pode ter sites, você pode ter games, você pode ter plataformas de rede, você pode ter programas de comunicação e interação instantânea. Mas quem está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? São pessoas conectadas com pessoas. Então a pergunta devia ser: como é que eu vou ser uma empresa de sucesso nessa nova sociedade em que nós estamos vivendo, que usa tecnologias interativas, de comunicação em tempo real? Mas a sociedade mudou. Não foi a tecnologia que mudou a sociedade. O Castells sempre fala isso e ele tem razão. Vocês olham para a internet e acham que a internet é muito bacana, interativa, mas ela é assim porque os caras que desenharam a internet, desenharam ela assim. Se desse para aqueles engenheiros da União Soviética, da ex-União Soviética, o papel de criar a internet, certamente não criariam essa internet. Não é? Porque acontecia um fenômeno engraçadíssimo. Uma cidade da Sibéria, 15 quilômetros da outra, um cara telefonava e a ligação era roteada por Moscou. Porque eles queriam ter o controle. Então, se eu tenho uma cabeça assim, é claro que eu não vou criar uma coisa como a internet. As pessoas que criaram a internet com essa estrutura que possibilita a interação, ainda que ela não seja uma rede totalmente distribuída, vamos ver por quê, elas criaram assim, porque elas tinham vontade de criar assim, porque havia possibilidade social de imaginar isso. Não foi a tecnologia que puxou. Foram as pessoas diante de uma possibilidade social que tiveram a oportunidade de fazer isso. E uma nova ciência das redes está nascendo. Aí, é claro que é sempre injusto fazer um slide como esse, mas eu coloquei 3 pessoas, que são pessoas importantes na nova ciência das redes. É o Barabás, Alberto Laszlo Barabás, esse da esquerda, é o Steven Strogatz e é o Duncan Watts, que são pessoas que fizeram parte dessa nova ciência que tem 15 anos. A nova ciência das redes é uma ciência mesmo, tem um estatuto científico, não é? Do que a gente reconhece como ciência. Conhecimento sistematizado, testável, com coerência interna, completude e outros atributos epistemológicos que permitem dizer que isso é uma ciência. Ela nasceu quando 3 vertentes se encontraram, não é? A análise de redes sociais, que já existia, redes como estruturas que se desenvolvem e redes como sistemas dinâmicos complexos. Quando esses 3 campos do conhecimento se encontraram, deram origem ao que hoje a gente está chamando de nova ciência da rede. Mas não é a ciência que inventou as redes. A ciência é uma tentativa de interpretar uma fenomenologia que agora a gente está podendo perceber. Ela sempre esteve presente, só que as linhas temporais eram muito longas. Eu estou citando sempre o evento daquela grande reunião na Praça Tahrir, no Cairo, no dia 11 de fevereiro de 2011, porque ele está muito vivo ainda na nossa memória. Aquilo que aconteceu na Praça Tahrir e que foi gestado para acontecer ali no dia 11 de fevereiro, aquilo sempre poderia ter acontecido, só que não tão rapidamente. As pessoas não tinham celular,
as pessoas não tinham internet, os meios de comunicação não eram em tempo real. O fenômeno estava ali, só que esses fenômenos estão sendo contraídos. A linha temporal deles está ficando cada vez mais contraída. Por quê? Porque a tecnologia interativa que conseguiu captar essa natureza da sociedade em rede está disponível. Então não é que a tecnologia não seja importante. A tecnologia é importantíssima, porque ela está traduzindo uma dinâmica social que já é possível. Mas afinal, o que é rede? A gente está falando aqui desde o início, rede. O que é rede afinal? A gente costuma achar que rede é um novo tipo de organização que está na moda. Está na moda agora, rede, então vamos fazer rede, né? E aí o que acontece é que 90% das coisas que a gente chama de rede não é rede, ou não é rede distribuída, né? A rede não é um tipo de organização, é um padrão de interação. Eu vou contar para vocês um exemplo de uma rede fantástica que aconteceu a propósito da formulação da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Alguns chamam de Network da Filadélfia. Eles tinham que fazer uma declaração de independência que captasse o sentimento de todas aquelas comunidades e pessoas que viviam naquela época ali em torno da Nova Inglaterra, Estados Unidos. Eles não podiam reunir essas pessoas que estavam dispersas. As pessoas então escreveram cartas com sugestões que foram levadas a cavalo. Vejam que a mídia foi o papel, o cavaleiro, que era o cara do correio americano, e o cavalo, porque o correio funcionava a cavalo. E ficava um sujeito chamado Thomas Hancock, né, num lugar, na Filadélfia, recolhendo essas contribuições. Quer dizer que eles, com aquela tecnologia, que era a carta escrita em papel e levada a cavalo, eles conseguiram produzir uma coisa fantástica, que foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Fizeram isso em rede. E o Pentágono hoje pode ter os instrumentos, as ferramentas, as tecnologias mais avançadas do mundo, e quando ele vai formular uma diretriz estratégica, ele não faz em rede. Eu estou dando esse exemplo para mostrar a vocês a diferença entre a tecnologia e o padrão de interação. O padrão de interação em rede pode ser feito com conversas presenciais. Ele pode ser feito com sinais de fumaça, como os Apaches faziam. Vocês conhecem a história dos Apaches, né? Vocês conhecem o Jerônimo, né? Que aparece nos filmes, que não era um chefe, era um Nandan, era uma espécie de Neto Weaver da rede social Apache. Tinha muitos como ele. Não adiantava o Jerônimo mandar uma coisa que as pessoas não obedeciam, era só uma referência. Mas o que aconteceu? Quando os espanhóis tentaram dominar os Apaches, eles não conseguiram. Depois vieram os mexicanos, também não conseguiram. E vieram os americanos, também não conseguiram. E os Apaches tinham uma resiliência incrível, uma resistência incrível. Por quê? Eles eram comunidades, eles não tinham chefe, eles não eram como os astecas, não tinham Montezuma, vocês entenderam? Não tinha o chefe central. Quando os espanhóis conquistadores chegaram lá no México e entraram em contato com os astecas, o que eles fizeram? Capturaram Montezuma. Pronto, acabou. Aquilo estava centralizado, era piramidal. Então eles rapidamente conquistaram os astecas. Mas quando eles foram fazer a mesma coisa com os Apaches, eles não deram conta, porque cadê o chefe? Não tem o chefe. E aí, quem é que eu vou pegar? É a mesma coisa que o Imule, vocês conhecem hoje, né? Cadê? Pode processar o Imule quanto quiser. Cadê o dono do Imule? Ah, não sei, não tem o dono do Imule. Como é que é? Cadê o chefe do Imule? Né? Assim como não tinha o Kazaa ou o Gnutella antes, né? Que são redes peer-to-peer que conseguem rodar na internet. Então a rede é um padrão de organização, é a maneira como eu me conecto às outras pessoas. Ela não é o produto, o resultado de uma tecnologia que por milagre inventou um novo tipo de organização. Existem redes na humanidade antes de existir hierarquias, antes de existir organização, antes de existir administração. Se você solta as pessoas num lugar, elas vão fazer rede. Solta um monte de seres humanos numa ilha, eles vão fazer rede. Quer dizer, a rede não é uma novidade.
A rede apareceu antes da verticalização que gerou os sistemas hierárquicos, os sistemas de comando e controle, que nós usamos até hoje em nossas empresas, em nossas organizações, porque achamos que é muito eficiente. Apesar de todas as evidências que nós temos serem ao contrário. Elas dizem uma coisa capaz de se adaptar, uma coisa capaz de ser sustentável, porque consegue se adaptar e mudar, nunca está organizado hierarquicamente. Quem é o chefe do ecossistema? Vocês podem me responder essa pergunta? Quem é o chefe do ecossistema? Quem é o gerente? Quem é o CEO? Quem é o CEO do sistema imunológico que está aí rodando em vocês agora, nesse momento? Ele é móvel e está evitando que vocês morram de câncer. Porque se ele parar de funcionar 1 minuto, vocês vão morrer. Quem é o chefe dele? Quem é o gerente? Qual é o sistema de monitoramento? Quais são as métricas que ele usa para dizer que isso é possível e isso não é? Quer dizer, as evidências que nós temos das coisas mais sustentáveis no planeta, que tem 3,9 bilhões de anos, não falei milhões, falei bilhões de anos, são as de que as coisas mais sustentáveis, porque tem maior capacidade de adaptação, de inovação, de mudança, estão em rede. Muito bem. O exemplo habitual de rede que a gente dá é a internet. Aí tem aquela imagem, não é bacana, é bonito mesmo, né? E o grafo, em geral, é o que a gente usa para representar as redes. São bolinhas e tracinhos. Quando bolinhas estão ligadas por tracinhos, a gente diz, opa, olha lá, ali tem uma rede. Ali tem uma rede. Só que é uma representação estática, não é? As bolinhas não ficam no mesmo lugar e os tracinhos não são os mesmos, eles mudam continuamente. Se você pega o telefone celular e liga para uma pessoa agora, pronto, aquela configuração da rede que eu estava vendo aqui já não é mais a mesma, porque mudou. Você estabeleceu uma nova conexão, vai aparecer um novo tracinho entre duas bolinhas, ou vai aparecer uma nova bolinha e tudo mais. O melhor exemplo de rede é a rede neural. Eu digo melhor por quê? Porque é o que a gente fica mais impactado ao ver funcionar. Vocês sabem que o nosso cérebro, o cérebro dos mamíferos, e até de outros animais não mamíferos, ele não é um conjunto de, não é uma CPU de computador, não é um conjunto de unidades de processamento e memória, ele é uma rede neural. Se você danifica uma dessas células, que é o neurônio, possivelmente aquele dano vai ser irreversível, mas aquele conhecimento, vamos chamar assim, entre aspas, que estava naquele neurônio não se perde. Por quê? Porque o neurônio guarda o conhecimento dele nos seus amigos. Eu acho essa frase fantástica. O neurônio guarda o conhecimento nos seus amigos. Então, quando ele desaparece, e todo dia está desaparecendo neurônio, né? Se a gente pega um pouquinho de sol, mata um bocado de neurônio, bebe uma pinga, vai outra parte embora, né? E por aí vai, né? Nós não perdemos as nossas funções vitais, porque aquele conhecimento está distribuído na rede. Essa ideia de que eu guardo meus conhecimentos, não na cabeça do professor, não no livro, não na CPU do computador, eu guardo meu conhecimento nos meus amigos, é uma ideia muito importante para a gente entender o que é uma rede. A rede neural é um bom exemplo. Um outro bom exemplo é esses carômetros que a gente usa, né? São pessoas conectadas com pessoas. Redes sociais são isso. Não são as ferramentas, viu, gente? São as pessoas conectadas com pessoas segundo um padrão distribuído. Então agora vem a coisa mais importante, que é a pergunta: o que é distribuição? Muitos de nós que estamos aqui nesse verdadeiro plenário que está no palco, vão falar sobre isso. Distribuição são múltiplos caminhos. Toda vez que você tem múltiplos caminhos, você tem rede distribuída. Quando você tem caminhos únicos, você tem hierarquia. O que eu estou falando não é uma coisa teórica, vocês estão entendendo, né? Quando você vai numa repartição pública e fica lá levando um chá de cadeira para falar com alguém, você só fica lá naquela situação incômoda porque tem um caminho só para chegar até aquela pessoa com a qual você vai falar. Se você tivesse outros caminhos, você deslizaria por eles. Teve um sujeito que foi esse engenheiro chamado Paul Baran, que não tinha a menor noção do que ele ia fazer, que faleceu com 84 anos,
no último dia 26 de março, um sábado à noite, agora de 2011, chamado Paul Barron. Paul Barron trabalhava na Rand Corporation, que é uma organização, uma empresa americana que fica em Santa Mônica, na Califórnia, e presta serviços quase que exclusivamente para o governo americano. E o governo americano, em 1960, nos primeiros anos, estava muito apavorado ante a perspectiva de uma catástrofe nuclear. O mundo, vocês são muito novos, todos vocês não lembram, mas em 62 teve a crise dos mísseis em Cuba, ou seja, o mundo estava dizendo, vai ter uma catástrofe, o que vai acontecer? Bom, então eles contrataram a Rand Corporation para analisar esse problema. E a Rand Corporation, o problema era o seguinte, como é que nós devemos organizar nossas estações de comunicação para que elas tenham mais chances de sobreviver caso haja uma terceira guerra mundial, uma catástrofe nuclear. E a Rand Corporation deu o problema para esse engenheiro, o Paul Barron. E ele então fez um paper, do qual eu tirei esse desenho aí, que é o desenho fantástico para entender rede. Se você não entende a diferença entre descentralizado e distribuído, você não entende rede. A gente acha que descentralizado é sem centro. Não é. É com muitos centros, é multicentralizado. Ele falou, só tem 3 maneiras de organizar as coisas. As stations lá, né? Porque o problema dele era estações de comunicação. Ou você organiza de maneira centralizada, que é a primeira, vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Ou você organiza de maneira descentralizada, que é a do meio, multicentralizada, ou você organiza de maneira distribuída, que é o terceiro desenho. Estão vendo? Vejam que os nodos estão no mesmo lugar. O que muda é o quê? É a maneira como eles estão conectados, como eles estão se relacionando. Ele falou, a primeira maneira é a menos sustentável, porque se você detonar aquele nodo central, desconecta tudo.